honras são minhas. É sempre muito bacana receber o convite para estar aqui com vocês, estar aqui na academia, estar na FEA e ver o interesse de vocês por esse tema, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar, que a gente acaba vivendo cada um muito no seu mundo, né? Então a gente está lá no mundo empresarial, né? Junto com as pessoas que estão nesse mundo. Vocês estão bastante aqui na academia e, obviamente, se preparando para o mercado de trabalho, alguns já meio. E é tão bacana quando a gente consegue fazer esse encontro. Eu aprendo muito, né? Então, obrigada aí por vocês estarem aqui. Eu tenho uma apresentação, provavelmente várias coisas do que eu falei, vou falar aqui. Vocês já conhecem, porque vocês estão estudando isso, mas eu vou procurar aqui aportar a minha experiência de mercado de capitais, né? Que é desse ponto de vista que eu olho para essas temáticas e que eu busco aí, por meio da Bolsa, fazer conexões entre investidores, empresas, analistas de mercado. Então essa é da onde eu parto para poder colaborar aqui na disciplina de vocês, tá bom? E acho que a gente pode fazer mesmo um bate-papo, se vocês quiserem me interrompendo. Acho que a gente tem só para programação de tempo, Kassai? Uma hora. Tá ótimo. Não, uma hora e meia. A apresentação na verdade, eu procuro não falar muito da apresentação para não ficar chato e a gente depois ir dialogando, tá bom? Bom, vamos lá. O que eu trouxe aqui primeiro? Gente, eu não sei se está dando para ver. Aqui é só um perfil da B3, não sei o quanto vocês conhecem, mas a B3, nós estamos em São Paulo, né, nossa sede aqui, a gente tem escritórios no Rio, Londres e Xangai. A gente tem uma longa tradição aí de inovação, de produtos, tecnologias e eu procurando sempre a questão da gestão de risco, segurança, solidez para o mercado brasileiro. Acho que ficou melhor, né? Sim. E uma das questões muito importantes, né, quando a gente fala de uma bolsa, quando a gente fala de um mercado de capitais, é estimular realmente o desenvolvimento de mercado em melhores práticas. E aqui a gente destaca a governança corporativa, a gestão de riscos e sustentabilidade, né? Nós somos o coração do mercado de capitais, em torno de nós gravitam as empresas listadas, gravitam empresas que querem vir a ser listadas e todo esse ecossistema de investidor, analista. Então a responsabilidade realmente de você fomentar essas melhores práticas nesse ambiente. Antes de entrar especificamente nas iniciativas que eu separei para trazer para vocês, falando mais de índice, fazendo correlação com o relato integrado, eu sempre trago um pouco, uns 4, 5 slides para contextualizar. De novo, tenho certeza que vocês já conhecem isso, mas e esses slides eu sempre fico na dúvida se já está na hora de tirar ou não, né? Assim, será que isso daqui todo mundo já sabe que sustentabilidade não é uma agenda puramente ambiental, não é uma agenda puramente social, né? Eu brinco aqui dizendo que sustentabilidade não é abraçar a árvore e beijar a criancinha, apesar de que as duas coisas são muito boas, mas a gente está sempre falando de um ambiente, da criação de uma economia, da criação de uma sociedade que considera os 3 elementos, né? O ambiental, o social e o econômico-financeiro. Então, o econômico-financeiro é de onde a gente vem, continua sendo mainstream, vocês sabem disso, vocês estão dentro de uma fé, né? Mas o que a gente trabalha fortemente é para mostrar que todos os objetivos ambientais e os objetivos sociais têm que se equilibrar com os objetivos econômico-financeiros. Porque cada vez mais essa agenda ambiental e social é risco. A gente vê isso diariamente, né? É risco para as companhias que não olham para essas questões na sua estratégia, nos seus negócios, e é também oportunidade, né? Então, em essência, a gente trabalha para isso. Eu sempre gosto de trazer as 2 referências conceituais onde nós nos apoiamos. Primeiro, John Elkington, né, que cunhou lá no famoso Canibais com Garfo e Faca o conceito do Triple Bottom Line, que é exatamente isso que a gente viu no slide anterior, que é a expansão, né, do modelo de negócios tradicional, que só considerava os fatores econômicos na avaliação de uma empresa, para um modelo que passa aí a considerar a performance ambiental e social conjuntamente, né? E aqui o conceito da Brundtland, né? A Gro Brundtland era a primeira-ministra da Noruega em 1987, quando aconteceu uma grande conferência lá, que derivou então o relatório Brundtland, que é o desenvolvimento sustentável, certamente vocês já ouviram, que é aquele que satisfaz as necessidades da geração atual, ou seja, nós, sem comprometer as necessidades das gerações futuras de satisfazerem, né, as suas necessidades de consumo, de produção, de efetivamente viver, né, nesse planeta. Aqui tem uma coisa interessante, John Elkington, uma pessoa bem próxima nossa também, e ele, recentemente, ele fez um recall no Triple Bottom Line, talvez vocês tenham visto, né, ele publicou um artigo na Harvard e
E foi interessante porque a gente acabou não conseguindo fazer o call com ele, a assistente dele esteve aqui no Brasil, nos visitou, e depois falou, precisamos fazer uma conference call, e aí as agendas acabam não batendo. E assim, no fim do dia, o que ele traz um pouco, a questão ESG, né, o quanto isso de fato conseguiu mudar uma dinâmica dentro do ambiente empresarial, ou a gente tem que olhar de uma perspectiva mais holística e trazer mais as questões até de ODS permeando. E aí eu, enfim, muito modestamente, falei que eu acho que está tudo certo com o Triple Bottom Line. E no dia disso que a gente está falando mesmo. Eu falei, Lohane, é isso, você pode sofisticar um pouco mais, um pouco aqui, mas esse é o desafio que a gente vê das companhias, né? A gente interage diariamente com elas e com os investidores, e a questão é essa que vocês também já sabem, né? Como é que a gente precifica, como é que a gente faz isso ser internalizado, as questões sociais e ambientais serem internalizadas na empresa, né? Tudo bem? E aí tem uma questão que é concreta, né? Isso muito quando a gente fala de uma agenda de céticos, né? A gente sabe que eles existem, e que bom que eles existem, porque a gente precisa dialogar com todo mundo nesse desafio que é global, mas a gente tem uma questão concreta de limite planetário, né? Então, quer dizer, se a gente continuar produzindo, consumindo como a gente faz, a gente não vai ter terra que chegue, né? Aqui já é a abertura aqui da boca do jacaré, né? Se a gente continua fazendo business as usual ou se a gente consegue de fato implementar os acordos para diminuição de gases de efeito estufa e outras medidas, né? Então não tem terra que chegue. E aí essa instituição, a Earth Overshoot Day, todo ano ela calcula em que dia do ano nós, eu costumo dizer assim, entramos no cheque especial da Terra, né? A partir de que dia do ano a Terra já não tem condições mais de se regenerar à medida do consumo, da produção de nós, dos seus habitantes, né? Se a gente vê, eles calculam isso desde 2008 e a cada ano vem adiantando um pouco, né? Em 2018, em 1º de agosto, a gente está dizendo que no ano passado, a partir de 1º de agosto até 31 de dezembro, a gente já estava aí usando o cheque especial da Terra. Então, quer dizer, nós temos realmente uma limitação concreta ambiental. E aí tem algumas discussões, talvez vocês também já tenham tomado contato, né? Mas o que é mais importante no Triple Bottom Line? É o ambiental? É o social? Tem algumas linhas de raciocínio que defendem, o ambiental é o mais importante porque dele deriva todo o restante. Minha opinião é que a gente, de novo, volta no Triple Bottom Line. As 3 coisas são igualmente importantes. Quando a gente fala de uma catástrofe ambiental, a gente está falando de uma catástrofe social também, na essência. Se a gente for olhar lá o famoso Katrina, né, em 2005, eu costumo trazer dois fatos que para mim, eu estou nessa área já faz alguns aninhos aí, que para mim foram 2 marcos na evolução dessa agenda. Em 2005 a gente teve o furacão Katrina, que foi a maior tragédia para o setor segurador, né? Naquele momento o setor segurador não estava discutindo essa agenda como hoje está, não havia princípios para o seguro sustentável, a gente estava muito distante de uma discussão estruturada no setor, e eu acho que todos nós ficamos pasmos com o que aconteceu lá, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista social, porque pegou uma comunidade realmente que tinha muitas necessidades em vulnerabilidade social. E ali a gente viu um casamento, infelizmente, de tragédia social, econômico e ambiental. Então, Katrina foi muito forte, não sei, vocês são jovens aqui, não sei quem lembra ou quem tem essa referência, mas de fato foi muito forte. Em 2006 a gente teve o Al Gore lançando a Verdade Inconveniente e correndo o mundo falando que essas coisas estavam acontecendo. Naquela época eu não estava na Bolsa ainda, eu estava no Itaú, e era rede de sustentabilidade no Itaú, e muitos jornalistas, né, entrevistavam no Itaú, me entrevistavam, e tinha uma pergunta que era assim, isso é uma moda? A gente está falando de 2005, né, mais de uma década atrás. Vai passar essa moda, né, essa questão de sustentabilidade, de olhar essas coisas no negócio? E eu falava para ele, falei assim, não, isso não é uma moda. Né? O que a gente está vendo aqui foram 2 fatos que trazem uma tendência, que a gente vai ter que observar ao longo dos anos, com que velocidade isso vai acontecer. Né? Então a gente viu aquele momento muito efervescente, não sei se também vocês têm referência, foi uma época em que os bancos começaram a fazer muitas propagandas disso. Então o Bradesco lançou o Banco do Planeta, o Unibanco, que ainda existiu também lá. Então as TVs tinham todas filmes falando de sustentabilidade. E muita gente criticava, falava que isso era uma questão, marketing, faz por fazer.
De novo, na minha opinião, eu falei que bom que faça, não importa por que motivo faz, o que importa é que está percebendo essa agenda acontecer. Então, é disso que a gente está falando, no fim do dia tem um limite ambiental que vai impactar nessa roda girando. Tudo bem? Um pouquinho aqui de economia casando, né? Quer dizer, a gente sempre procura nessa agenda os fatores econômicos, porque é aí que a gente vira esse jogo, né? Falar com convertidos, que é o que a gente diz, falar com quem acredita na agenda, com quem trabalha com sustentabilidade é muito fácil. Falar com CFO é outra coisa, né? Falar com diretores de relações com investidores é outra conversa. E para falar com essa comunidade, falar com vocês, né? Ou com os colegas de vocês que talvez não tenham tanto interesse nessa temática. Você tem que ir atrás das informações econômicas. E quando a gente olha Davos, vocês também certamente acompanham essa agenda, todo ano o Davos publica um relatório de riscos para a próxima década, né? Então, fruto aí de uma série de entrevistas e de estudos que eles fazem. E a 14ª edição, que saiu esse ano, ela indicou novamente os riscos para a próxima década, 30 riscos, e eles dividem em 5 categorias. Econômica, ambiental, social, geopolítica e tecnológica, e fazem essa quebra entre risco, improbabilidade e impacto. A gente acompanha na B3 todo ano esse relatório de riscos. E a gente vem percebendo que, óbvio, que as questões ambientais, as questões de mudança do clima, ano a ano vem aumentando a sua participação em risco e improbabilidade. E esse ano aqui, né, assim, na verdade, os riscos relacionados ao meio ambiente dominam o relatório já o 3º ano consecutivo, e esse é o cenário. Quer dizer, quando a gente olha a probabilidade de acontecerem esses riscos, né, e que são riscos que impactam absurdamente a nossa economia. E a gente vê já eventos climáticos extremos em primeiro, falha na adaptação e mitigação às mudanças climáticas em segundo, desastres ambientais em terceiro. Aparece muito esse ano as questões cibernéticas, furtos de dado, então esse é uma peculiaridade que vem forte no relatório desse ano. E quando a gente fala de impacto, aqui a gente tem armas de destruição em massa, nós estamos vivenciando isso, né, fortemente, mas aí você já vê também adaptação e mitigação, de novos eventos climáticos, crise hídrica e desastres naturais. Então, quer dizer, quando você olha para Davos e vê que este ambiente está falando disso, obviamente a gente não está falando de uma agenda puramente ambiental, né? Aqui o objetivo não é que vocês entendam isso, e esse relatório está disponível, né, no site, os links tem aqui também, mas é mostrar como o nosso mundo é complexo, né? As coisas são totalmente interligadas. Quando a gente olha aqui na falha, né, nas questões de mitigação e adaptação à mudança do clima, é totalmente interligado com crise, né, alimentar, com as questões alimentares. Então, assim, tudo está interligado, e eu acho que principalmente no mundo que a gente vive, que vocês aí lideram, né, como uma nova geração, que é o mundo tecnológico, né? Então, é no meio dessa complexidade que a gente tenta aportar uma agenda socioambiental. Tem um movimento forte, falei no começo para vocês que a gente interage com os investidores o tempo todo, e para mostrar que isso também está presente na agenda deles, e uma das principais discussões atuais é a tal da descarbonização dos portfólios, né? Isso basicamente é um movimento que busca despertar a comunidade de investidores institucionais, grandes fundos de pensão, grandes fundos institucionais, para olhar os riscos da sua carteira de investimentos, né? Então, quanto aquela carteira, aquele portfólio de companhias que você investe emite de gás de efeito estufa, a chamada pegada de carbono dos investimentos. E claramente tentando fazer um movimento para que eles retirem recursos de empresas poluidoras, né, usando esse termo, e migrem para empresas com energias renováveis, baixa emissão de gás de efeito estufa. Vocês já devem ter ouvido bastante esse movimento também. E aí, óbvio, tem uma série de estudos mostrando que realmente a tendência no tempo é que o retorno de empresas de carvão caia, né, de combustíveis fósseis caiam e renováveis cresçam. Então, de novo, a gente está falando de uma agenda econômica, né, impactada por uma questão ambiental. E uma coisa que a gente me marcou muito, eu fui, acho que é questão de 2 anos, participar do Fórum de Direitos Humanos em Genebra, na ONU, e foi interessante, foi a primeira vez que eu recebi um convite para participar de um painel de direitos humanos. E essa é uma discussão que cada vez mais está presente na agenda do investidor, né? E eu participei de uma mesa com investidores e veio uma pergunta justamente sobre desinvestimento, né? Porque aqui o tema é desinvestimento, aqui
enquanto eu vou falando, põe uma outra iniciativa de descarbonização. E, na verdade, a fala do investidor ali é que desinvestimento deveria ser a última medida. Por quê? Porque você gostaria que a empresa mudasse e você continuasse investindo naquela empresa. Então, também não tem uma medida de censura. Você está fazendo, eu tiro dinheiro. Então, é de você realmente trazer essa companhia junto e tentar fazer com que ela venha para as melhores práticas, né? E aí tem uma questão que dialoga com isso, que, na verdade, as empresas... você pode, eventualmente, tomar uma decisão de retirar recursos financeiros por uma questão ambiental, mas, ao fazer isso, talvez você crie uma crise social. Essa empresa emprega, essa empresa tem fornecedores, essa empresa depende de um fluxo econômico que esse investidor colabora. Então, é tudo isso, voltando ao mundo complexo, que tem que ser observado. Se você retira o recurso, será que você não vai criar um outro problema do outro lado? Então, mas, de qualquer forma, é um movimento forte. Aqui tem o movimento do Fundo Soberano da Noruega, já tem alguns anos, né? A gente está falando de 4 anos aqui, que é o maior do mundo e que informou retirar, né, o que está se fazendo da maioria dos seus ativos em mineradoras exclusivas em carvão. Esse é um movimento bastante representativo no meio, né, quando a gente fala de um fundo como o Nordisbank, que tem um patrimônio muito grande sob gestão. Então eu dei um zoom aqui para a gente entrar agora nas iniciativas da B3 e falar mais especificamente do que a gente está colaborando aqui na pauta de hoje. Primeiro, compartilhar com vocês assim, a gente trabalha, na verdade, em 4 dimensões dentro da B3. Primeiro, nós somos uma empresa listada, né? Nós somos uma empresa, então a gente tem que aplicar essas práticas antes de qualquer coisa, senão você não tem o tal do ovo de volta, né? Como é que a gente pode falar para as companhias aplicarem se a gente não faz? A gente faz tudo? Obviamente não, mas de novo numa linha de evolução e de tentar fazer o melhor, né? As melhores práticas. No Brasil, a gente trabalha fortemente na indução de boas práticas, e aí a gente está falando de transparência e disclosure, que dialoga diretamente com o relato integrado, inserções das questões ESG no mainstream de produtos e serviços, quando a gente fala de green bonds, quando fala de índices de sustentabilidade. América Latina, a gente atua por meio da Federação Ibero-Americana de Bolsas, então atuação procurando uma mobilização local ali. E no mundo a gente tem uma atuação muito forte por meio da World Federation of Exchange, do WFE, e agências da ONU. A Bolsa Brasileira foi a primeira do mundo, uma das 5 do mundo a ser signatária da Sustainable Stock Exchange, isso foi lançado em 2012 aqui na Rio+20. Então, uma iniciativa de bolsas dentro da ONU, mas fomos a primeira do mundo a ser signatária do Pacto Global. Então, esse é um ativo brasileiro, e essa é uma história muito bacana. Eu não a vivi, não estava na Bolsa, mas eu sei. Naquele momento, o Pacto Global precisava muito de uma bolsa, era politicamente, estrategicamente importante para o Pacto ter uma bolsa, participando da iniciativa, e a Bolsa Brasileira, numa reunião em Nova York, decidiu se tornar signatária. Então, a primeira do mundo. Muito bacana vocês terem essa referência também. Somos também a primeira de mercados emergentes a aderir ao PRI, que é o Princípio para o Investimento Responsável da ONU. Então, aqui de novo, né, tem uma referência com o começo da minha fala. Como mercado de capitais, como um agente que ajuda a desenvolver mercado, a gente tem uma responsabilidade também em atuar junto às outras iniciativas que procurem congregar, né, outras empresas e outros atores. Diga. Porque o Brasil foi o primeiro do mundo, né? E como foi a atuação das outras bolsas? Tem alguma relação entre bolsas de mercados emergentes e bolsas de mercados desenvolvidos em relação a ser signatário, né, desse tipo de prática e atuações nesse sentido? A tua pergunta é muito boa. Na verdade, hoje já é um pouco mais vamos dizer, equilibrado esse movimento entre bolsas de países desenvolvidos e emergentes, mas os países emergentes, a gente, por assim, alguns anos, Joanesburgo e Brasil eram as principais referências dessa temática no mundo, né, de países emergentes. E aí você pode fazer uma série de elucubrações do porquê isso, mas a gente entende que a gente se desafia bastante, né? A gente tem desafios aí de mercado a vencer, e essa agenda acaba sendo uma forma importante da gente implementar. Por exemplo, aqui na África do Sul tem o King Code, né? que é o Código de Governança Corporativa, que é um dos pioneiros aqui no Brasil, o Novo Mercado. Então, quer dizer, são iniciativas de ponta que vieram desse tipo de mercado. Hoje você já tem, hoje não, já faz alguns anos, né, esse desenvolvimento das demais bolsas hoje é bem homogêneo.
né? Não que antes só eram de países emergentes, é importante dizer isso, a gente sempre teve bolsas de todos os locais, mas havia se destacava um pouco esse pioneirismo, esse protagonismo de países emergentes. Boa pergunta, porque fala, né? A gente usa isso, é isso. Quem foram as signatárias fundadoras, a gente teve aqui a própria Joanesburgo, Brasil, a Nasdaq, Egito e, vou lembrar que tem uma que eu está, talvez vocês me ajudem no Google aí, mas você vê que você tem uma diversidade aqui, você está falando dos Estados Unidos, você está falando de África, Brasil, Egito, então, né, foi bem bacana também quando resolveram criar. Hoje são quase mais de 60 bolsas signatárias da Sustainable Stock Exchange, então um movimento também forte. Isso daqui é um esquema que a gente desenvolveu, assim, por que a gente trabalha isso em bolsa? A gente trabalha isso em bolsa, se a gente tivesse que resumir aí, é o triple bottom line na veia, né? É por um novo modelo econômico, que é financeiro mais ESG. Então, se no fim do dia falar, para que existe isso que a gente trabalha? Porque a gente acredita que os fatores sociais, econômicos e de governança têm que ser integrados ao modelo econômico financeiro. É isso que a gente trabalha. E por que a gente faz isso? Porque a gente entende que novos negócios estão surgindo nessa seara, a gente minimiza risco, atrai e retém funcionários. Posso falar para vocês aqui, né? A hora que vocês estão escolhendo uma empresa para trabalhar, isso não pesa na balança? Não pesava 15, 20 anos. Eu venho de uma outra lógica. Quando a gente foi no mercado de trabalho, será que essa empresa tem boas práticas? Não era aquela realidade, mas hoje é, né? Hoje você quer saber qual é o propósito da empresa, hoje você quer saber se ela se alinha ao seu propósito. Então, isso é um fator de atração e retenção. Indução e avanço do mercado, a nossa responsabilidade. Sem dúvida é uma questão de imagem e reputação, e isso é bom, as empresas também vivem disso. E a gente tem aqui a possibilidade de envolver muitos stakeholders nessa agenda, quando a gente fala de fornecedor, de regulador, de clientes. Então, esses são alguns dos motivos do porquê fazer isso, né? E a gente divide em três linhas, né? A gente busca agregar valor ao cliente, somos uma empresa, né? Temos o nosso cliente, então agregar valor ao cliente nessa agenda. Conectar com o negócio, essas duas estão muito próximas, porque à medida que eu conecto, eu crio o produto, o serviço, interajo, coloco no meu planejamento estratégico, eu também chego no cliente. E como eu falei, a gente é uma empresa, então tem que atuar internamente e tem que induzir o mercado. Para hoje aqui, eu procurei destacar essas iniciativas que dialogam mais diretamente aqui com a disciplina de vocês. Então, vou falar um pouquinho dos índices, do nosso relato Explique para a ODS, do Programa Governança de Estatais e guias. Tudo bem? Vamos lá. Por trás disso tudo que a gente faz, tem esse diagrama aqui que a gente criou nos nossos índices, nos nossos guias, que a gente acha ele muito, muito inteligente e nos ajuda a guiar. A gente sabe o quê? Que o investidor precisa de informações socioambientais para tomar uma decisão completa, não é o que a gente está falando? Então, assim, se eu quero que o investidor privilegie empresas que têm essa agenda, ele só vai fazer isso se ele tiver informação, certo? Agora, se ele não tem informação, ou se a informação chega muito descolada no financeiro, então, sei lá, a companhia lá em fevereiro, março, está fazendo essa reunião APMEC, está fazendo toda essa apresentação de resultados só econômico financeiro. E o tal do relatório de sustentabilidade ou integrado chega 3 meses depois. O investidor já tomou a decisão de investimento lá na Assembleia. Ele já precificou a ação, sobe, desce, e essas informações vindo 3 meses depois, pode mudar uma coisa ou outra? Pode, mas você já perdeu o bonde. Né? Com o investidor é um pouco assim, ou você está no timing do investidor, ou ele não vai correr atrás de você. Então, assim, o que acontece? Se ele não tem os dados, ele acaba seguindo o modelo tradicional de alocação de recursos, olhando as questões puramente econômico-financeiras. E aí, o que acontece do outro lado? As empresas e agentes especialistas de responsabilidade reclamam que o investidor não presta atenção. E aí a gente fica rodando. Aí entrando e saindo, a gente fica reclamando, rodando, cobrando o investidor. Então é isso que a gente procura fazer na agenda. Quer dizer, índices é uma parte importante para ajudar a fornecer informação para o investidor, entre outras coisas, né? Falando de ISE, então. O ISE, ele foi o 4º índice aí, um pouco da sua pergunta. 4º índice de sustentabilidade no mundo. Aqui a gente está falando de Dow Jones, de Nova York, FTSE, Londres, Joanesburgo e Brasil. Então foi um movimento absolutamente pioneiro, e pioneiro na região. Quando você olhar aqui os movimentos mais relacionados à nossa região, é bem recente, lançamento do índice de sustentabilidade. O ISE surgiu por uma demanda de mercado, e esse é o mais importante, as questões de sustentabilidade elas dão muito certo quando vem da demanda do mercado, né?
que na época era o Banco Real, vocês, né, sabem o quanto ele foi pioneiro nessa construção dessa agenda, que veio até a Bolsa pedir uma referência teórica, porque índice é isso no fim do dia, é uma referência teórica para você poder aplicar, investir. E ele veio à Bolsa e falou assim, eu gostaria que você tivesse um índice, porque eu quero investir nessas empresas e não sei como fazer isso. Então veio de uma provocação de mercado, a partir daí houve toda uma mobilização. O Easy é um índice, eu vou mostrar um pouco aqui, que a gente faz tudo muito compartilhado com a sociedade, né? Tanto é que nós começamos a pensar o Easy antes de Johannesburgo, mas lançamos depois, porque o nosso processo foi muito colegiado. Então se montou um grande grupo com academia, com representantes de mercado, para pensar que índice seria esse. E até hoje a gente segue aí numa gestão bastante compartilhada. Como é que funciona, resumindo muito o Easy? Nós convidamos, tem um recorte de liquidez. Então podem participar do processo as empresas que têm as 200 ações mais líquidas. Então cerca de 180 companhias são convidadas a participar do processo. Tem um limite de 40 empresas na carteira. Participação, obviamente, é voluntária, tem uma taxa de inscrição de acordo com o valor da companhia na bolsa. E essa taxa de inscrição é interessante. Quando a gente foi criar o Easy, está fazendo 15 anos agora, esse ano, quem fundiou, quem investiu financeiramente no Easy foi a AFC, International Finance Corporation. Nós fomos lá, batemos na porta do AFC e falou, acho que a gente tem um projeto interessante aqui, gostaria de que vocês pudessem nos financiar. Eles falaram, perfeitamente, a gente acha interessante, só que a gente tem uma condição, esse índice tem que ser autossustentável. Esse índice tem que ter um modelo de negócio que seja muito inteligente, isso também. E daí vem todo o modelo das empresas pagarem a inscrição e este modelo todo é o que paga o Easy. Obviamente a B3 tem uma linha de orçamento ali, mas são as reuniões do conselho, são eventos, mas o grande do Easy é subsidiado pelas empresas. A metodologia é baseada em um questionário com 7 dimensões, que eu já vou mostrar, e envio de evidências. Então é autodeclaratório, com comprovação de evidências, são 7 dimensões, então é uma evidência por dimensão, de forma amostral. Né? Então, mas a empresa já sabe, são cerca de 200 perguntas no questionário do Easy, que pode derivar algumas outras. E quando a empresa se cadastra para participar, ela já sabe que documento vai ser pedido em cada pergunta. Então, sei lá, pergunta, você tem uma política ambiental aprovada pelo seu conselho de administração? Se ele fala sim, e essa pergunta é sorteada, ela tem que mandar a evidência dessa política. Né? É um portfólio que dura 1 ano, existe um produto lastreado no Easy, então isso é interessante, quer dizer, o índice por si só já é interessante para o investidor, porque é uma referência, mas quando tem um produto, aqui um ETF, que é um fundo negociado em bolsa, aí fica até mais concreto, o investidor consegue ter uma opção de produto diretamente à disposição. O nosso parceiro técnico é a ABC Sustentabilidade, uma consultoria em sustentabilidade do Aron Belink, acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Na verdade, ele já é o diretor executivo do Easy, parceiro técnico há 5 anos, pelo menos. Temos a asseguração da KPMG. Isso foi uma introdução à questão de 6 anos, talvez, para dar até mais credibilidade para o processo frente ao investidor. Então, vocês veem que eu sempre vou voltar a falar do investidor aqui. Né? Dele saber, basicamente, a KPMG assegura que tudo que a gente diz que vai fazer, a gente está fazendo. Ele não verifica perguntas, não verifica documentos. Ele garante que o processo está seguindo as premissas corretas. E a gente tem um monitoramento de imprensa muito importante da imagem corporativa, inclusive trabalha pro bono para a gente. Diariamente, ela faz o clipping das empresas que estão na carteira, na grande imprensa, e a gente tem uma escala de crises. Crise leve, média, grave e gravíssima. Então, dependendo de algo que saia na imprensa, identificando a empresa passando por alguma crise, porque as empresas passam por crise, não fica 1 ano, né? Se elege a carteira do Easy, fica 1 ano, muita coisa pode mudar. A gente tem uma série de procedimentos de interação com a empresa. Pede explicação, ela pode vir a conselho e explicar, então a gente tem um processo bastante interativo com as companhias. O Easy tem um conselho deliberativo, que eu presido em nome da B3, e aqui vocês veem as 11 instituições de mercado que integram esse conselho. Então, aqui você tem a área social pelo GIF, o próprio AFC, né, que a gente está falando de mercado, a AFC, a Ambima, a PIMEC, a BRAP, mercado fortemente, governança pelo IBGC, IBRACON, né, as questões todas de verificação, né, de auditoria, a agenda ambiental pelo Ministério do Meio Ambiente e pela ONU,
e o ethos também. Então é um conselho de primeiro nível e que ajuda a B3 a gerir esse índice, olhar tendências e no fim do dia aprova a carteira. Aqui rapidamente, eu não vou me deter, a gente tem 4 fundamentos e aqui sim eu vou me deter. Transparência, né? Voltando naquilo, se o investidor precisa de informação, como é que o Easy pode colaborar? Hoje, se vocês entrarem no easyb3.com.br, você vê todas as respostas das empresas que estão na carteira. Elas são públicas, as respostas do questionário. E esse foi um processo que a gente fez de quase 5 anos. Um ano a gente introduziu uma pergunta no questionário que era optativa. Você autoriza a publicação das suas respostas? E a gente fez isso ano a ano. Então a gente faz um processo indutivo nessa agenda. Porque se eu tirasse do dia para a noite e falar é obrigatório abrir as respostas para participar do Easy, ia apojeitar um monte de emprego. E a gente foi ano a ano. Então no primeiro ano era, sei lá, 3 de 30. No último ano era 32 de 33. Não, 33 de 35. A gente falou, virou critério. E hoje é um critério para participar do Easy, até onde a gente tem de conhecimento, o único índice do mundo que tem as respostas abertas no site. Isso tem vários ganhos. Sociedade civil pode se organizar em torno dessas respostas. As empresas podem fazer benchmark, empresas do setor. A academia pode se beneficiar disso também, né? O investidor, obviamente, vai lá e pode traquear o que ele quer saber. Bom, diálogo com as partes interessadas, aperfeiçoamento contínuo do questionário, autonomia financeira, metodológica e decisória. E a gente trabalha com 3 objetivos estratégicos. A cada 5 anos a gente faz uma rodada de planejamento estratégico. Então também aqui não é nada, né, não sai nada da cartola. A gente tem 3 públicos a atingir: investidor, empresa e sociedade. Então a gente tem uma agenda para dialogar com investidores para que o Easy seja cada vez mais interessante para ele, que ele use o Easy. Para as empresas, para que ela veja valor em fazer parte da carteira do Easy, porque tem um trabalho para concorrer essa carteira. E, obviamente, pela sociedade, a gente tem essa lógica de construir essa nova cultura do ponto de vista ISD. Essas são as 7 dimensões do questionário, e aqui vocês veem exatamente o que a gente vê em cada dimensão. Então, por exemplo, na dimensão geral, a gente quer saber de compromisso, alinhamento, transparência e corrupção. Vai ver uma série de perguntas em torno disso, e por aí vai. Mudança do clima, ela é a mais nova, mas já tem pelo menos 5 anos, que a gente percebeu, ela tinha perguntas dentro da ambiental, mas a gente percebeu que a mudança do clima se tornava uma agenda muito importante separadamente. Criamos a dimensão. Outro detalhe importante para falar é essa dimensão natureza do produto. O Easy é um índice inclusivo, não tem restrição de setor. Se você vai, por exemplo, o índice de Londres, não pode participar a empresa de armas, de bebidas, de fumo, já existe o screening negativo ali. Essa foi uma grande discussão quando o Easy foi lançado. Não tem certo, não tem errado, tem decisões, né? E se decidiu que seria um índice inclusivo, essas empresas teriam que se qualificar. Então existe uma dimensão onde a gente pergunta todas as consequências do produto dela. O seu produto traz risco de morte? Quanto do percentual do seu faturamento é destinado para X, Y, Z atividade? Né? E se ela conseguir, no balanço das 7 dimensões, se qualificar, eu, como presidente do conselho, não vou ter problema nenhum em responder por que uma empresa de tabaco ou de armas está ali dentro. Não existe empresa perfeita, existe um balance das coisas. E também tem por trás dessa decisão a lógica de que essas empresas são legais, elas empregam, elas têm fornecedores, elas operam no mercado. Então a gente, naquele momento, entendeu que deveria incluí-las nessa lógica. Tudo bem? Alguma pergunta sobre isso até aqui? Essa é a carteira atual. A gente tem hoje 28 empresas, 33 ações e 12 setores. A quantidade de setores é importante também. Quanto mais diversificada, mais interessante para o investidor, né? Então, nisso que eu digo para vocês que a gente dialoga muito com o mercado, a gente, a questão de vários anos já, 5, 6 anos, a gente fez um limite de participação setorial. Então, hoje, não pode ter mais do que 10% de participação setorial no Easy. Por quê? O setor elétrico e financeiro, em geral, são empresas que têm uma agenda bastante forte. Elétrico, até pelas regulações que existem, eles tendiam a ter uma concentração grande. E para o investidor não é interessante. Então, a gente tem uma limitação setorial. Aqui está o site que eu falei para vocês, easyb3.com.br. Você consegue ver todas as respostas de todas essas empresas. E no site também, a gente tem uma plataforma com as respostas dos 15 anos. Então, a gente lançou isso quando a gente fez 10 anos.
E essa plataforma você pode fazer uma série de pesquisas comparativas de resposta, de dimensão, de empresa. Então, vocês que estão aqui numa parte de pesquisa, eu recomendo, e se vocês precisarem, viu, professor, de qualquer apoio, quiserem interagir com a ABC Sustentabilidade, o que vocês quiserem ou bolarem dentro disso, a gente está super à disposição, tá? Porque é um material bem rico, sim. Bom, esse é o quadro que eu mais gosto de mostrar, porque, de novo, a gente tem que dialogar com o setor financeiro. Aqui a gente compara o Ibovespa e o ISE. A primeira vez que eu fiz essa apresentação, alguns aninhos atrás, eu não fiz esse disclaimer, eu apanhei um pouco. Então, o disclaimer é, estamos comparando laranja com banana. Né? Comparar o ISE com o Ibovespa é comparar duas coisas bem diferentes, seja por quantidade de empresa, seja por contexto. Mas há que se comparar, e todas as bolsas do mundo comparam com o seu principal índice versus sustentabilidade. E a gente vê que o ISE, desde 2011, já tem uma tendência de se descolar do Ibovespa. É claro que você tem picos, né, em momentos, mas aqui já tem uma tendência histórica razoável aí para você inferir. A gente infere, né? Não dá para dizer com certeza, mas inferir que as empresas que adotam essas práticas, que são as empresas do ISE, tendem a trazer melhor retorno e menor volatilidade. Então aqui a gente está falando da relação risco-retorno, né? Então essa é uma empresa que ela é menos volátil em momentos de crise, ela oscila menos. Então é um bom negócio no fim do dia. Muito bom. Aqui eu trouxe para vocês como é que o relato integrado está dentro do ISE. Porque o que acontece? A gente insere dentro do ISE perguntas, itens, conteúdos, do que a gente quer dizer que é o caminho que a gente acredita. Então, sempre quando a gente insere algum conteúdo, a gente está sinalizando para as companhias que a gente acha que é para lá que elas têm que ir. Então, na dimensão geral 30, a gente pergunta se a companhia publicou um relatório de sustentabilidade, aqui de uma forma geral, relatório, né? E aqui, em relação à produção de relatos baseado na integração entre, né, esses conteúdos, e a gente cita o IRC aqui, explica o que é um relatório integrado e a gente pergunta se ela já publicou ou não algum relatório com essas características. E aqui é a resposta já da última carteira. Então, 75% publicou com essas características, 13% estuda o tema, mas ainda não adotou medidas para aplicá-lo, 2% adotou medidas para publicação de relatos que integrem informações sociais, econômicas, ambientais e de governança, mas não os publicou, e 10% nenhuma das anteriores. Então esse raio-x ele é bem rico e também, de novo, a gente fica à disposição se quiser fazer algum cruzamento com essas empresas, enfim. Está no terceiro objetivo estratégico do ISE, que é a sociedade, né? Quer dizer, a gente tem um grupo de empresas aqui que estão se destacando e vocês estão estudando esse assunto, fiquem à vontade. Aqui a gente põe, eu vou chamar a atenção para vocês do Mundo ISE. O Mundo ISE foi um produto, quando a gente fez 10 anos, a gente desenvolveu, e ele é todo cheio de figuras, a gente desenvolveu o que a gente acredita que é o mundo ideal, do ponto de vista de sustentabilidade. Ele chama Mundo ISE. Você navega pelo Mundo ISE, ele é dinâmico, com o seu mouse você vai passando. Quando você clica, ele vai abrindo conteúdos. E os conteúdos remetem depois ao questionário. Então a gente procurou fazer uma coisa que já foi até adotada em universidade, viu, professor? A gente pode fazer essa conversa. A gente já teve, não sei se foi a universidade ou se foi ensino médio, talvez ensino médio, que fez uma gincana toda em cima do Mundo ISE, para trabalhar os conceitos. Então eu vou dar um exemplo, o Mundo ISE, pena que eu não estou com ele aqui para mostrar, vou incluir na apresentação. Ele mostra desde a produção, né? Então é um mundo realmente que você vai e vê todos os sistemas. Por exemplo, quando você sai de uma matéria-prima, chega no produto final e tem um determinado momento que tem um dinossauro ali. Aí você clica no dinossauro e faz a relação do combustível fóssil. E vai explicando de onde veio o dinossauro. Então, assim, é um conteúdo riquíssimo. E os capitais do relato integrado estão lá. Se vocês olharem, essa é a figura dos 6 capitais, dos 6 super-heróis juntos. E a gente aborda no Mundo ISE o relato integrado. Então, esse é um conteúdo que a gente ainda acho que tem que trabalhar mais, né? E está aqui até um convite para que jeito que a gente poderia fazer isso junto com vocês aqui. Muito bom. Posso ir para esse CO2? Bom, a gente tem o índice carbono eficiente. A gente pode dizer que ele é um zoom do ISE, da dimensão mudança do clima, né? Lá em 2010, junto com o BNDES, a B3 lançou esse índice, também de uma forma pioneira, por entender de novo o quanto a temática da emissão de gás de efeito estufa se tornava aí fundamental para os negócios. Ele é um índice bem mais matemático que o ISE,
ele pondera as emissões de gás de efeito estufa e a liquidez. Então, no fim das empresas, né? No fim do dia, a gente quer saber que correlação você está fazendo entre a riqueza que você gera, né? Na verdade, não é a liquidez, é a rentabilidade dele. Tem um recorte de liquidez para fazer parte do ICO2, que é o IBRX 50. Então, a gente convida 50 maiores empresas do Brasil, que fazem parte do IBRX 50, para participar. E aí a gente pondera os resultados do inventário de gás de efeito estufa dele com dados de faturamento para entender essa relação. Também uma adesão voluntária, no ICO2 não tem taxa de inscrição. A ideia é que ele torne público o inventário, então, de novo, transparência, de novo, informação para o investidor. Temos também um ETF, né, do ICO2, e a primeira carteira foi lançada em 2011, né, então ele é um índice também aí que está completando seus 10 anos. Aqui está a carteira atual, né. Eu não chamei a atenção de vocês, eu vou voltar porque esse é um dado importante. Às vezes eu tenho que responder para a imprensa assim, só 28 empresas na carteira do ISO, eu falo mas é quase 39% do valor de mercado total da B3. Então você tem que olhar os números também com alguma perspectiva de referência. E o CO2 também, o CO2 até mais, é quase 55% do valor do mercado total da B3. Ou seja, se você comprar essa carteira, você está comprando uma carteira bastante representativa. Também o ICO2 aqui, ele é o que apresenta a melhor rentabilidade se a gente comparar com o seu índice de referência ou com o Ibovespa. O que o ICO2 faz? Né? Você tem a carteira do IBRX 50, dependendo da relação, mais positiva ou menos positiva, a empresa ganha ou perde participação no ICO2 em relação ao IBRX 50. Então, a gente vai trabalhar bastante com o ICO2 esse ano nessas temáticas de debate de carbono e de emissões, porque ele é um índice que já tem um tracking, né, de 10 anos, basicamente. A gente está falando de 2020, ano que vem, que dá para a gente inferir. E tem muito estudo acadêmico sendo feito também em cima dos dois, né, dos dois índices. Muito bem, indo para a Relatio Explique, que é a outra iniciativa, lá em 2012, alguém já ouviu falar do Relatio Explique? Não. Em 2012, a gente criou, lá na Rio+20, lançou essa iniciativa. Qual que era o objetivo aqui? Transparência para o mercado. Lá em 2012, não era tão comum o relatório de sustentabilidade. Já começava-se a falar, mas não era uma agenda 100%, não estava tão estabelecida assim. Tanto é que no documento da Rio+20, tem o famoso parágrafo 47, que fala da importância de informações socioambientais para o mercado, né? Foi uma articulação importante da GRI ali. E a gente lançou. O que é isso basicamente? A gente pedia para as companhias ali, voluntariamente, dizerem para a Bolsa se elas publicavam um relatório de sustentabilidade ou integrado, então desde lá a gente já estimulava a questão do integrado, e se não, diziam por que não faziam. Então é um relato eu explico. Então você diz que faz, você me explica por que não. Então aqui foi a evolução dos anos, aqui é quem não respondia nada, né? Quem simplesmente ignorava o nosso pedido. O azul é quem explicava e o verde quem publicava, né? Então aqui a gente tem essa evolução, aqui só entre publicar e explicar. E o que é mais importante? A gente pedia essa informação por meio do formulário de referência. Então a gente falava para a empresa, vai lá no item 7.8, e lá em 2012 o item era outras informações relevantes de longo prazo. Nós achamos um genérico lá. Vai nesse e explica lá. A gente entrava no formulário de referência, e fazia a mensuração. A partir de 2016, a CVM tornou o 7.8 exclusivo para informações ESG. Ou seja, saímos da autorregulação e fomos para a regulação. Então, a CVM hoje pede para que as empresas, aí CVM é regulador, né, digam se divulga informações sociais e ambientais, que metodologia usa, se são auditadas e onde está. Ou seja, a gente encerrou o ciclo do Relatio Explique em 2016. E aqui tem um aprendizado importante que tem muita discussão no meio se essas iniciativas têm que ser mandatórias ou voluntárias. Aí o céu é o limite. A nossa opinião é que a gente tem que trabalhar pelo voluntário com indução, com capacitação, mas com deadline. Se a gente olhar os 2 últimos anos, aqui, a gente vai ver que subiu muito pouco. E a tendência deveria ser essa, né? Porque assim, quem não fala mesmo, vai continuar não falando porque não tem nenhuma recriminação, e quem já faz, já faz.
Então a gente aprendeu com esse case, que eu posso até encaminhar para vocês, professor, ele está sistematizado esse case, que a iniciativa voluntária funciona assim, mas ela tem um prazo de validade, digamos, né? E encerramos esse ciclo, hoje a CVM pergunta, mas aí a gente gosta de novos ciclos. Então a gente criou o Relate e Explique para os ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Que a gente lançou, então, estamos indo para o 3º ano, e a gente pergunta o que agora? Se a companhia considera no seu relatório integrado de sustentabilidade os ODS de algum jeito, seja ele qual for. Correlaciona com o GRI, põe na carta do CEO, cita que é importante, não importa a forma, não importa se ela está atenta para essa temática. Então a gente só tem 2 anos de tracking, diminuiu um pouquinho quem né, não falou nada, aqui quem explicou, aumentou quem publicou, né? E aqui dá para vocês verem melhor a quebra pelo Ibovespa e pelo ISE. Então, no ISE, 100% delas falam que correlacionam no seu relatório, como era de se esperar, né? A gente sempre espera isso das empresas do ISE. Do Ibovespa, a gente teve aí essa quebra. E o total. O que a gente fez também? A gente fez pela primeira vez o chamado busca ativa. Porque esse segundo relato eu explico, ele não usa o formulário de referência. Porque o 7.8 não fala de ODS. Então, esse é o next step que a gente vem conversando com o CVM e acredita que, mesmo sem nosso estímulo, eles já estão pensando nisso. Então, não dava para usar. A gente fez uma pesquisa e a gente percebeu que não era tão eficiente. E a gente fez uma busca ativa nos relatórios deles, né? Esse ano a gente voltou a usar o 7.8. E a gente falou assim, entra lá e fala também. Além daquilo que a CVM está perguntando, me diz se você correlaciona. Então, vamos ver. A gente espera que tenha um bom resultado. E aqui, o breakdown das explicações. Quem não faz, por que não faz? Isso ajuda a gente a entender o que as empresas estão pensando. Então, a gente tem aqui 4% dizendo que não, mas o relatório já está em elaboração. 45% que não, mas pretendendo. Então, a gente já tem de 49% de quem explicou já está no caminho. Então, é bom ver as explicações para isso. Muito poucos não conheciam, que boa notícia. Só 2% não conheciam o ODS. Não fazemos em razão de custo, 5%. Sabemos o que são os ODS, mas não vemos valor de incluí-los em relatório, 5%, e não está na prioridade da companhia no momento. Quantas companhias responderam aqui? A gente tem a quantidade, por percentual, 437 é o que a gente mandou, e aí a participação é um pouco menor. Tudo bem? Então aqui é mais ou menos como é que eles estão vendo o disclosure com o ODS. Caminhando já para o encerramento aqui, para ficar no tempo, tem uma outra iniciativa muito importante da B3, que é o Programa de Governança em Estatais. Esse é um programa lançado em 2015, focado na governança desse tipo de companhia, né? E a gente tem dentro dos critérios que a estatal tem que seguir para poder se certificar nesse programa, a questão da transparência, né? Então, eles teriam que... a estatal deverá divulgar até o dia 31 de julho de cada ano, informações ambientais e sociais, por um padrão internacionalmente aceito, como o GRI ou a IRC. Então, a gente também referencia no programa de governança de estatais. E o mais bacana, compartilhando um pouco aqui com vocês, é que essa iniciativa veio da própria área de regulação da Bolsa incluir. Claro, a gente sugeriria, mas foi muito bacana quando a gente viu que nasceu já de lá. Então, essa lógica da gente ir permeando as demais áreas da empresa e não, o assunto de sustentabilidade não seja uma área só é fundamental, né? E a gente faz muito guia, né? Naquela lógica de que não é só pôr um pedido, um request, mas ajudar as empresas no caminho. A gente lançou em 2016. Não, antes disso até. Tem aqui antes, gente, o guia, o core, nós lançamos um guia, que aqui já tem um e-book para melhores práticas para empresas fechadas, mas está faltando o guia anterior, que é o guia para qualquer empresa, né? Então, nós fizemos um guia lá em 2015, provavelmente, e é bem bacana porque a gente relacionou 13 passos para inserir sustentabilidade no seu negócio, né? Eu sou jornalista, né? Meio revista mesmo, né? Como seguir os passos e tal. Um dos passos é transparência, óbvio. Depois desse guia geral, a gente lançou um para empresas fechadas. Então, a gente avaliou ali o que era muito específico desse tipo de companhia. Aqui é a segunda edição do guia, então por isso que ele está aqui no 2016. A gente relançou esse guia, incluindo KPIs alinhados com frameworks internacionais. Então, essa edição antes, depois foram revistos. Guia para o setor de intermediação,
né? Vocês devem saber, óbvio, que o Bacen tem uma política de responsabilidade socioambiental para os bancos e corretoras, né? 4327. E aí esse guia busca justamente auxiliar as corretoras, setor de intermediação, a como trabalhar essas questões nesse business tão específico. E tem uma parte do guia que fala da 4327. Então, como que você pode se adequar ali. O mais recente aqui, não, mais recente não, quase mais recente, este aqui, Mercado de Capitais e ODS, a gente lançou em parceria com, esqueci de falar que o Relato Explica é parceria com o GRI. A GRI é um grande parceiro nosso ali. Aqui é uma parceria B3, CVM, GRI, Pacto Global. E o que a gente fez aqui que a gente tem muita alegria em ter feito? A gente pega os itens do formulário de referência, correlaciona com o GRI e com a ODS. Então a gente está pegando o quê? O formulário que a empresa é obrigada a responder. Ela tem que responder o FR até 31 de maio. Então o que a gente faz? A gente corre atrás, né, do mainstream, como eu falei. Então a gente relaciona. Então se vocês clicarem nesse link, vocês vão ver o documento que traz os principais itens do FR, qual é a relação do indicador GRI e como isso endereça o ODS. Então esse é um documento bastante bacana, a gente lançou em 2018. Vai ter agora um seminário para as empresas de como fazer isso na prática, né? O professor está convidado, se quiser ir, é aberto para as empresas ali, mas vai ser um prazer, se quiser, acho que é 13 de junho à tarde, na B3. Senhor, mais alguém aqui quiser ir assistir ali. E a gente recém lançou este aqui, usando Big Data e Inteligência Artificial para ISD. Este daqui é o Next Step do ISE. Eu me atrevo a dizer que isso daqui é inédito no mundo. O que a gente tem pensado aqui, gente? Autodeclaratório é bacana, mas tem seu limite, tá certo? Então a gente tem que capturar dado público na metodologia do ISE. Há 15 anos não dava, mas agora dá. E tem que ser via inteligência artificial, tá certo? Esse é o mundo para onde a gente vai. Então a gente fez uma parceria com Columbia, com o financiamento do GIZ, e até então era via GVCES, mas por meio do Arão Belink, principalmente, muito mais do que representando o GV, óbvio. E a gente tem um ano aí de trabalho no escopo dessa pesquisa. Conversamos com muitos provedores de dados, o material traz 5, então faz um breakdown, o perfil desses 5, e como eles estão trabalhando com os dados ISD. Está capturando esse dado, não está capturando? Por quê? Porque a gente vai precisar trazer isso para a metodologia. Esse é muito bacana, a gente lançou a semana passada na audiência pública do ISE, e fala todos os findings nossos, tudo que a gente encontrou nesse caminho, quais são os limites. Vocês sabem, inteligência artificial, o robô ele tem que ser treinado, não tem robô para capturar essas informações em português, então aí você começa a ter uma série de mundos a descobrir. Está sendo bem interessante esse trabalho e já está disponível. E aí, com o relato integrado, caminhando aqui para o encerramento, quer dizer, a gente sediou o primeiro encontro do Board do relato integrado no Brasil em 2011, estava falando isso com o professor Nelson Carvalho, liderando esse movimento lá atrás, pediu a bolsa se a gente poderia sediar esse encontro, e a gente sediou e auxiliou nas articulações que derivaram aí o movimento do BNDES, fortíssimo, liderando o relato integrado no Brasil, então, desde lá a gente está aqui. Nós somos membro da Comissão Brasileira do Relato Integrado, a gente trabalha o relato integrado, seja no Relato Explique, fazemos o nosso relatório anual inspirado nos capitais, temos ali, né, aqui também, governança em estatais referenciando, e é isso, quer dizer, a gente procura trazer no nosso dia a dia, como eu falei para vocês, seja como empresa, seja como editor de mercado, esse mundo novo aí que a gente tem que construir. E eu tenho uma frase para encerrar, que, né, falei para vocês, trabalho já há alguns anos nessa agenda, mas por que as empresas fazem isso? Por que os indivíduos fazem isso? Aí eu tenho uma frase que na verdade, ela evoluiu. Ela era assim, ou faz pelo amor ou faz pela dor. Hoje eu falo que é pelo amor, pela dor ou pela inteligência. Né? Ou faz porque acredita, porque tem um CEO, um conselho que entende que essa agenda é a agenda que a gente tem que seguir. Ou faz pela dor, né? Perdi um desastre ambiental, um desastre social, perdi recurso, perdi valor em bolsa e não quero mais passar por isso. Ou faz pela inteligência, na linha de que é para lá que a gente vai e quanto mais rápido eu for, mais eu me diferencio. Então é isso, falei muito então, vocês ficaram muito quietos, então agora estou à disposição aqui para comentários. Obrigado. Você comentou que vocês fazem essa
correlação, né, entre o inventário de carbono e o faturamento das empresas, né? E eu queria saber assim, se existe algum tipo de coleta de informação relacionada aos investimentos em eficiência de carbono para fazer o cruzamento com o faturamento. Isso porque para ver se vale a pena investir. Sim, né? sim. A gente como B3 não, a academia faz. A gente tem um estudo que foi feito, uma tese de mestrado sobre essas correlações todas, que a gente vai, num evento do ICO2, a gente vai divulgar. Então, a gente como B3 não faz, mas a gente entende que é feito, porque é justamente ali que a gente consegue saber se está valendo a pena ou não, né, se você faz essa correlação. Eu não tenho esse dado para te passar agora. Mas depois eu vou deixar vocês informados quando houver esse evento, que vai ser apresentado esse estudo lá, acho que pode ser bem interessante. Sim, é um pouco porque é meu interesse de pesquisa também, Entendi, né? entendi. Porque nessa história de amor, dor, né, inteligência é um pouco isso, porque tem todos aqueles riscos, Claro. mas isso ainda não é suficiente para o... É verdade. Você sabe que se vocês entrarem no site do Easy também tem um documento chamado, aí é Easy, não é ICO2, o valor do Easy. A gente lançou nos 10 anos do Easy e lá a gente compilou, acho que foram 7 pesquisas nacionais e internacionais, acadêmicas, que foram feitas sobre o Easy. Então é bem interessante, porque a gente tinha aquela coisa que tinha muita coisa sendo feita e a gente não tinha tudo num lugar só. Então esse documento traz algumas conclusões interessantes dessas pesquisas, né, o quanto estar no Easy impacta no valor da ação, o quanto estar no Easy, né, e vai uma série de variáveis. Então também vale a pena dar esse toque para vocês, mas aí é Easy, não é ICO2. Mas eu acho que a gente pode ir trocando à medida que a gente... Porque muitas vezes eles vêm até a Bolsa dizer que está sendo feita essas pesquisas, nos entrevistam para essas pesquisas, né? Vocês falam, então é fundamental, né? Eu queria saber como esse comportamento assim, de vanguarda que o Brasil adotou assim, nessas práticas mais sustentabilidade impactou no comportamento do investidor padrão do Brasil, assim, não o investidor do ICO2 ou do IBRX 50, mas o investidor normal. Se fez ele fazer investimento mais longo prazo, com mais voltado à geração de valor, ou se continua ainda bem imediatista? Assim? Eu diria que eu gosto de uma frase que a gente está mais perto que longe, mas eu acho que a gente ainda tem um perfil bastante imediatista. Eu acho que essas coisas não mudam, né, de uma hora para outra. O investidor europeu é o nosso benchmark, né? O investidor europeu ele tem essa agenda fortemente presente ali, né? Eu acho que a comunidade brasileira vem cada vez mais atenta a essas questões. A gente tem os investidores claramente que se a empresa não está no Easy, ou na época que era voluntária abrir as respostas, ela não abria, o investidor penalizava. Assim, olha, eu já tenho aqui um pênalti nessa empresa na minha avaliação, ou eu já pulo alguma etapa de avaliação se ela está no Easy e dá disclosure de informação. Então a gente vê esse movimento acontecendo, mas eu acredito, e assim, isso é um movimento de longo prazo, porque não depende só, isso é uma coisa importante. Às vezes eu falo que tem uma frase que o Easy sozinho não faz verão, né? E não faz. Então você tem que ter uma mudança global, né? De mercado, de incentivos ou não. Então você tem que ter uma série de acordos mundiais que faz essa economia caminhar, né, em bloco. E à medida que ela vai caminhando e que produtos como Green Bonds vão se colocando, né, a gente percebe que aí você vai ter um movimento onde os índices acabam sendo valorizados também. Né? Mas eu acho assim, a gente tem uma sensível diferença da comunidade de investidores se a gente olhar 5 anos e para hoje. Sensível diferença da importância disso. Que é engraçado que a gente, apesar de ter esse pioneirismo todo, a gente vive num cenário de contraste, eu digo assim, na parte social e ambiental. Se vai pegar, sei lá, empoderamento da mulher, sei lá, igualdade, assim, a gente está muito aquém de vários países que não adotam esse modelo de sustentabilidade. Sei lá, se pegar a parte ambiental, você, a Amazônia está desmatando 15 hectares por hora, assim, uma coisa que é o pior resultado da década, assim, de uma década. A gente vive num mundo de contrastes mesmo, né? O Brasil, e essa é uma pergunta que me fazem bastante, assim, a que você acredita esse pioneirismo de vocês, eu já chego nessa outra tua parte, mas o pioneirismo de vocês nessa agenda, né? Eu estava com uma representante da ONU essa semana e ela me fez essa pergunta, e eu tendi a responder de um lado e ela não concordou comigo, foi interessante para refletir. Eu falei, olha, acho que a gente vem já sendo bastante testado nos nossos modelos sociais, econômicos, com crises, com desafios naturais de uma economia como a nossa, e acho que a gente vai se
se testando e vai criando soluções, vai percebendo a importância de ser pioneiro. Eu falo assim, né? Acho que não, porque tem outros países da América Latina que não têm essa agenda. E eu concordei com ela. E acho que a gente tem uma característica de fazer no Brasil que é muito em rede. E isso ajuda você a criar soluções coletivas, uma inteligência coletiva. No Brasil é muito natural você ter PRI, GRI, CDP, CBEDS, quer dizer, todos os atores juntos. É difícil você, não que isso não ocorra em outros países, ocorre, mas numa lógica diferente. Então eu acho que assim, a gente tem um mercado de capitais pioneiro, né? A gente fala de novo mercado, ele é benchmark no mundo todo, que é práticas de governança. Então acho que assim, eu talvez na sua pergunta pensar, imagina se a gente não tivesse isso, né? Então talvez por uma outra forma, eu acho que a gente tem aí os desafios do nosso país, que são só nossos, né? Que eu sou otimista sempre, e que bom que a gente tem esse pioneirismo, essa prática, o mercado de capitais, o mercado financeiro, com a crise de 2008, o mercado brasileiro se mostrou robusto, né? Tem uma integridade de mercado do sistema financeiro brasileiro que é impressionante. Mas você tem razão, ao mesmo tempo que a gente vê de um lado esse estado da arte, a gente vê do lado os outros desafios. E eu procuro olhar, se não houvesse, acho que talvez fosse mais difícil. Que querendo ou não, em situações de crise, todo mundo acaba priorizando o econômico, né? Tinha que mudar essa mentalidade, mas você está mexendo no bolso, assim, né? Mas você sabe que assim, hoje, de novo, eu acho que de 10 anos atrás é bem diferente. Há 10 anos, e a gente já passou isso, né? Tiveram alguns momentos de crise que a gente via departamentos fechando, a gente via recursos, sabe, sendo retirados. E você fechando uma iniciativa, que era bem isso, eu vou priorizar o financeiro. Acontece hoje também, claro, você tem todos, mas hoje você às vezes tem uma diminuição de ritmo. Por quê? Porque já se percebeu que isso é risco. Isso é risco ambiental. Isso é risco. A gente viu as empresas aí, gente, né? Não preciso citar empresas para dizer. Então, assim, essa lógica do financeiro, puramente financeiro, quem está pensando dessa forma está ficando para trás. Hoje a gente vê os movimentos de CFOs, a gente vê os movimentos de RIs. É muito comum você ter área de sustentabilidade dentro de relações com investidores. Cada vez mais elas estão sendo colocadas ali. A gente anda de mão dada com o nosso RI. Então, acho que hoje a dimensão, o social e o ambiental pela dor, ele mostrou que ele tem que entrar. Agora, existe imediatismo? Existe. E eu acho que assim, né, eu falei para o professor no início, eu não sei se eu vou estar trabalhando na área para ver isso acontecer, né? Porque eu acho que essa é uma mudança de décadas. Mas eu tenho certeza que ela vai virar. Espero que mais rápido que isso. Você falou que no ICO e em outras iniciativas também o BNDES é um dos parceiros, né? Eu gostaria de saber de que forma que o BNDES ele atua, né, nessas iniciativas e qual que é a perspectiva futura de órgãos, principalmente governamentais, de incentivar realmente a prática desses índices, a prática principalmente do relato integrado e da sustentabilidade no meio corporativo. Eu não posso falar em nome deles, de fato, eu acho que é uma agenda que eles têm que... O que eu posso dizer é que o BNDES conosco, no lançamento do CO2, foi super pioneiro junto. Então você vê uma visão de 10 anos atrás para criar um índice que, de fato, não só o índice, o ETF também teve uma participação muito forte ali para pôr no ar o produto, né? Então a gente tem uma parceria bastante interessante com o BNDES nessa agenda, né? E eu acho que, assim, de forma geral, a gente percebe que está todo mundo mobilizado, mais ou menos, de novo, com os desafios e com as suas próprias temáticas, mas a gente consegue caminhar em conjunto, né? Eu posso falar do regulador do mercado de capitais, que é o meu meio, que é a CVM, e que é um mega parceiro da B3 nessas temáticas. Lançamos juntos um documento, né? O Relato explica. Então, assim, do ponto de vista que eu posso responder do nosso regulador, e também Bacen, com a política de responsabilidade socioambiental, uma agenda super positiva. Nessas histórias assim da demanda de informação dos investidores, né, tem se falado muito da história de mensuração de impactos enquanto demanda de investidores. Sim. Eu queria saber, assim, da tua percepção a respeito disso, quantas empresas realmente se faltam mecanismos de mensuração de impactos, né, que vai um pouco na fala do Elkin, então, assim, além do resultado da empresa, um pouco mais. Eu diria que essa é a próxima fronteira.
Você captou uma coisa que a gente está discutindo profundamente ali. Tem o movimento das empresas B, né, o B Corp, que é bem interessante, que trabalha com questão de impacto, né, que a gente está dialogando com eles. E acho que é disso que a gente está falando no fim do dia, quer dizer, né, que eu sou uma empresa, eu sou um organismo vivo dentro de uma sociedade, eu tenho impactos ali positivos, negativos, e isso tem que ser mensurado, internalizado, precificado, né. Eu diria que é para lá que a gente agora tem que caminhar para dar esse next step. Essa é a minha visão, bastante recente, inclusive, sua pergunta vem numa reflexão profunda que a gente está fazendo lá, e de como que a gente pode trazer essa dimensão de forma mais clara no próprio ISE, no CO2 e em outros movimentos como esse, mas a gente tem que discutir um pouco. Porque os investidores realmente estão demandando. Sim, sim. E aí é correto, né? É correto, é isso que a gente quer saber de uma empresa. Né? E por isso que são as fases, né? Quando você tem o ISD, que foi tradicional, que veio trazer uma questão de gestão, né? Quer dizer, no fim, você vai tendo uma escala de evolução, né? E por isso que eu talvez seja, porque eu sou de touro, né? Talvez seja o apego que eu tenho a algumas coisas. Eu falo, não, mas tá bonitinho aqui colocar online. Pode precisar, mas não faz recall, não. Mas é disso, a gente vai evoluindo os conceitos, né? É que nem os 3 R's, né? Aqui tem 20 hoje, né? Mas os 3 são vários. É um pouco isso, né? Enfim, mas o que importa é estar falando, né? De um jeito ou de outro a gente tem que chegar nessa mudança e acho que a gente já avançou também. Mas, então, muito obrigado.